Por gerações, aprendemos uma história confortável sobre como a humanidade encontrou seu melhor amigo. Uma narrativa simples, lógica e repetida tantas vezes que passou a parecer indiscutível. Segundo essa versão, os cães surgiram apenas quando deixamos de ser nômades e passamos a viver em aldeias agrícolas permanentes. Lobos teriam se aproximado dos restos de comida nas bordas desses assentamentos, tornando-se aos poucos mais dóceis, menores e obedientes, até se transformarem nos cães domésticos que conhecemos hoje. Primeiro veio a civilização, depois o cão. Essa história sempre fez sentido, mas o problema é que ela está errada. E a prova não veio de um laboratório futurista ou de uma tecnologia recém-criada. Ela estava enterrada sob um campo de milho no interior dos Estados Unidos, esperando silenciosamente para reescrever tudo o que achávamos saber sobre a pré-história das Américas e sobre a própria relação entre humanos e animais. No final da década de 1960, o antropólogo Stuart Struver, da Universidade Northwestern, iniciou escavações em uma fazenda na região do vale inferior do rio Illinois, cerca de 80 quilômetros ao norte de St. Louis. O que parecia ser apenas mais um sítio arqueológico, acabou se revelando um dos arquivos mais extraordinários do passado humano na América do Norte. Ao longo de anos de trabalho, os pesquisadores identificaram 25 camadas distintas de ocupação humana, cobrindo mais de 8.000 anos de história. Mas foi em uma dessas camadas, conhecida como o Horizonte 11, datada do período arcaico inicial, que tudo mudou. Entre ferramentas de pedra e sepultamentos humanos, os arqueólogos encontraram algo inesperado: 3 esqueletos completos de cães. Não estavam jogados, descartados ou mutilados. Cada animal havia sido cuidadosamente enterrado em uma pequena cova, em posição fetal, com as patas recolhidas, como se estivessem dormindo. Não havia marcas de corte, sinais de esfolhamento ou qualquer evidência de que tivessem sido consumidos como alimento. Eles não foram usados, foram chorados. Um dos cães tinha ao lado do crânio uma pedra de moagem, possivelmente colocada ali como objeto ritual. Aquilo não era lixo, aquilo era luto. Por décadas, acreditou-se que esses cães tinham cerca de 8.500 anos, com base em datações indiretas do carvão ao redor. Mas em 2018, a zooarqueóloga Angela Perry, da Universidade de Durham, decidiu reexaminar os ossos usando uma técnica muito mais precisa, a espectrometria de massa com acelerador, que data diretamente o colágeno preservado no osso. O resultado foi devastador para a teoria tradicional. Os cães não tinham 8.500 anos, tinham 10.000 anos. Isso muda absolutamente tudo. Há 10.000 anos, não existia agricultura na América do Norte. Não havia vilas agrícolas, não havia silos de grãos, não havia lixo para lobos vasculharem. Esses cães existiam milhares de anos antes do primeiro milho ser plantado no continente. Portanto, eles não surgiram por causa da agricultura. E pior, análises genéticas mostraram que eles não descendiam de lobos locais domesticados ali mesmo. Eles já eram cães plenamente domesticados quando chegaram. Eles vieram com os humanos. Para entender de onde vieram, cientistas sequenciaram o DNA de 71 cães antigos das Américas. O resultado revelou algo impressionante. Todos pertenciam a uma linhagem única, geneticamente mais próxima de cães antigos da Sibéria do que de qualquer lobo norte-americano. Isso aponta para um evento decisivo ocorrido cerca de 16.000 anos atrás e empurra a domesticação dos cães ainda mais para trás, para um cenário muito mais extremo. Não em campos férteis, mas no gelo. Durante o último máximo glacial, cerca de 23.000 anos atrás, a Sibéria era um dos ambientes mais hostis da Terra. O mundo estava congelado. Recursos eram escassos. Humanos e lobos foram empurrados para os mesmos refúgios ambientais, lutando para sobreviver. Nesse contexto brutal, algo extraordinário aconteceu. Lobos que toleravam a presença humana conseguiam restos de comida. Humanos que toleravam lobos ganhavam sentinelas, proteção e ajuda na caça.
Ao longo de milhares de anos, essa convivência forçada quebrou a barreira do medo. O lobo deixou de ser apenas um predador, tornou-se parceiro. Foi ali, no gelo da Sibéria, que nasceu o cão. E quando os primeiros humanos cruzaram a ponte terrestre da Beríngia rumo às Américas, cerca de 16 mil anos atrás, eles não caminharam sozinhos. Eles trouxeram seus cães. Durante muito tempo houve um mistério conhecido como o atraso dos cães. Sabíamos que humanos estavam na América há 16 mil anos, mas os cães mais antigos tinham apenas 10 mil. Onde estavam os cães nesses 6 mil anos? A resposta veio em 2020, a partir de um fragmento ósseo esquecido em uma caverna no sudoeste do Alasca. Catalogado como osso de urso, ele foi reanalisado geneticamente e revelou algo surpreendente. Era um cão, com 10.150 anos. Mais antigo que os cães de Illinois, e mais importante ainda, encontrado na costa do Pacífico. Isso reforça a teoria de que os primeiros americanos migraram pelo coração e usando embarcações simples, navegando entre glaciares, com seus cães ao lado, animais levados não por luxo, mas por necessidade absoluta de sobrevivência. Análises isotópicas mostram que esses cães se alimentavam exatamente da mesma comida que seus donos, peixes de água fresca. Eles não viviam de restos, eles eram alimentados. Um dos achados mais emocionantes vem de um sítio próximo onde um cão morreu em idade avançada, sofrendo de uma doença dentária severa. Seus dentes estavam desgastados até a raiz. Ele não conseguia mais mastigar. Mesmo assim, viveu por anos. A única explicação é que humanos preparavam sua comida, amoleciam o alimento, cuidavam dele. Em uma sociedade puramente utilitária, esse animal teria sido descartado. Mas ele foi mantido vivo. Isso não é manejo de recursos, isso é empatia. Infelizmente, essa linhagem de cães não sobreviveu à história recente. Com a chegada dos europeus após 1492, novos cães trouxeram doenças como sinomose e raiva. Houve perseguição, cruzamentos forçados e extermínio deliberado junto às populações indígenas. Hoje, mesmo raças consideradas nativas carregam quase exclusivamente DNA europeu. Mas existe uma ironia sombria. Um câncer transmissível que afeta cães no mundo todo carrega o DNA de um único cão que viveu milhares de anos atrás. E esse DNA pertence exatamente à antiga linhagem dos primeiros cães americanos. Os corpos desapareceram, mas o código genético sobrevive, como um fantasma biológico. Os cães não foram efeito colateral da civilização. Eles foram pioneiros. Eles caminharam com humanos quando ainda não havia ruas, vilas ou bondeiras. Foram enterrados com honra, alimentados quando já não eram úteis, chorados quando morreram. A relação que temos com os cães hoje não é moderna. Ela nasceu no gelo, na fome e na escuridão há mais de 20 mil anos. E cada vez que um cão olha para um humano, essa história antiga ainda está ali, silente, esperando para ser lembrada. Se você gostou dessa viagem profunda pela história esquecida da humanidade, inscreva-se no Mundo Inexplorado, deixe seu like, compartilhe este vídeo e nos ajude a revelar histórias que o tempo tentou apagar.